Comissão de Representação para o Desenvolvimento Econômico e Tributário realizou nesta quinta-feira uma reunião para a apresentação do relatório final. O relator da comissão fez um balanço da situação fiscal da cidade, que enfrenta uma grave crise econômica agravada pela pandemia. As despesas com pessoal vêm crescendo ao longo dos últimos 10 anos, mas a arrecadação não acompanha esse ritmo. A Covid-19 também interferiu e causou um impacto de quase 9% na arrecadação em 2020. Segundo Pedro Duarte, é necessário propor medidas para cortar gastos e reequilibrar as finanças da Prefeitura. A cidade do Rio de Janeiro vem atravessando uma grave crise econômico-financeira nos últimos anos. A situação se intensificou após o final das Olimpíadas, quando finalizaram ou foram descontinuados uma série de investimentos do governo federal na cidade. Por outro lado, a recente pandemia do Covid-19 agravou em muito o cenário de baixa econômica do Rio de Janeiro. Acentuada pelas consequências do coronavírus, a crise apresenta impactos em todos os setores da economia, que, devido à sua retração, produziu efeitos na arrecadação tributária, com efeitos negativos nos cofres públicos do município. De acordo com o relator, a administração municipal não deu retorno aos ofícios e requerimentos de informação, o que compromete o esforço da Câmara e da sociedade em buscar alternativas contra a burocracia e a falta de segurança, principais reclamações dos empresários ouvidos. Apesar disso, Pedro Duarte apresentou uma série de recomendações para aumentar a competitividade e fazer a cidade voltar a crescer. Entre as principais estão a criação de um observatório econômico pela Câmara do Rio e a visita aos diversos polos econômicos, como o Polo Industrial de Santa Cruz. A apresentação de um projeto de lei da liberdade econômica e envio de uma reforma tributária à Câmara. A análise do conjunto de regulações com o objetivo de simplificar a legislação e reduzir a burocracia. E o desarquivamento dos projetos de lei complementar 136/2019, que estabelece condições para a reconversão de imóveis protegidos, e o 141/2019, que estabelece regras de incentivo a empreendimentos residenciais. Não houve consenso entre os parlamentares sobre o teor do documento. O vice-presidente da comissão, vereador Lindbergh Farias, argumentou que o foco do grupo deve ser no aumento da arrecadação, que sofreu uma queda nos últimos anos, e na geração de empregos, um pacto com outras instâncias de governo e a sociedade. No ano passado, saiu agora, semana passada, os dados sobre emprego do ano passado, CAGED. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, foi disparado o que mais perdeu emprego, 127 mil empregos. A cidade do Rio, 80 mil empregos. Sabe quanto o estado de São Paulo? Perdeu 1.000. O segundo estado que mais perdeu, 20 mil. Eu acho, Pedro, e eu acho que aqui tem que ter um documento dessa Câmara, se associando ao movimento feito pela LERJ, um pacto pelo emprego, pela retomada do crescimento, conversando com empresários, com trabalhadores, com a sociedade civil. O doutor Rogério Murim defendeu a valorização dos servidores públicos e falou da importância de trazer reequilíbrio à cidade para atrair de volta os investimentos perdidos. E temos que pensar ainda que o ambiente para aquele empresário que saiu daqui do Rio de Janeiro, ele vinha num cenário de otimismo, de investimento e de esperança no novo futuro, que foi completamente destruído, não só no âmbito municipal, mas também estadual, por revivermos cenas que vivemos no passado. Cadê a confiança de trazer um empresário? Diga de sã consciência, vereador. O empresário, qual o estímulo que ele tem para se colocar na cidade do Rio de Janeiro? Já o vereador Márcio Ribeiro defendeu mais discussões sobre o desenvolvimento da cidade e geração de empregos. Eu acho que o vereador Lindbergh está certo em relação a grande parte da sua colocação, e principalmente quando ele diz que a gente precisa, com calma, analisar esse relatório que foi feito. Muita coisa que foi dito aqui, Pedro, é aquilo que a gente já sabe, realmente precisa melhorar, a gente precisa evoluir, mas eu também concordo com o vereador que eu acho que essa discussão é muito mais ampla. A gente vai falar de geração de emprego, aí a gente vai lembrar quantas empresas, quantas indústrias receberam tantos incentivos fiscais e quando isso foi vinculado à geração de emprego. Para William Siri,
é necessário dar mais atenção a políticas de bem-estar social, diminuir a burocracia e reforçar o papel do poder público no desenvolvimento do município. Nós precisamos sim, na cidade do Rio de Janeiro, desburocratizar, mas não é só isso que vai fazer. Não adianta a desburocratização pela desburocratização não ter um papel do Estado ali fomentando a localidade, fomentando a cidade, entendendo qual é o rumo da cidade para a gente voltar, que no final das contas é ter emprego, né? E as pessoas precisam de emprego. E emprego é o que a gente... E para isso tudo precisa do Estado ali fomentando. Por causa do grande número de medidas e das sugestões apresentadas pelos vereadores, uma nova reunião foi marcada para a próxima segunda-feira, quando será apresentado o relatório final e o encerramento dos trabalhos da comissão. Segundo o vereador Pedro Duarte, as discordâncias são normais e eram esperadas. Ele também espera que as sugestões apresentadas sejam aproveitadas nas comissões permanentes da Câmara do Rio. Perfeitamente, isso já estava no plano de trabalho, o plano de trabalho aprovado no início da comissão, ele previa uma reunião de apresentação do relatório para debate e uma segunda reunião, que seria a reunião de aprovação final do relatório. Hoje, com muito orgulho, apresentei o relatório que nosso gabinete fez, já com a sugestão de alguns vereadores, e agora abrimos para um debate mais amplo. Ao longo dos próximos dias vamos receber sugestões, falar com os demais membros da comissão e segunda-feira apresentar um relatório final.